Olá, você se sente à vontade para receber ou se sente mal quando algo lhe é oferecido? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo e aqui nesse espaço eu vou trazer temas, histórias e assuntos que façam com que você saiba do seu potencial, do seu valor e como expressá-lo, criando uma vida mais plena. E o tema de hoje é: manifestar é também aprender a receber. Fica comigo até o final, se você puder se inscreve aí no canal, porque isso faz com que você me apoie a continuar trazendo essas matérias aqui, compartilhe e curte aí. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse passo de aprender a receber dentro da manifestação. O que seria manifestação? Nós somos co-criadores de realidade. O nosso pensamento, o nosso sentimento e atitudes que derivam destes são criadores da nossa vida. A vida que você tem hoje foi criada por você. Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre essa arte de aprender a receber. No outro vídeo eu falei sobre os 4 passos da manifestação. Quais os passos que nós temos que dar para que a gente possa precipitar na nossa vida aquilo que a gente deseja. Eu falo, de que nós temos 4 fases ou 4 passos até que nós manifestemos aquilo que nós desejamos manifestar ou criar na nossa vida, seja de ordem material ou imaterial. Nós precisamos, em primeiro lugar, querer, é o primeiro passo. O segundo seria acreditar, agir e manifestar. Tem um vídeo que fala desses 4 passos com detalhes. Mas isso é tão, às vezes, complexo e profundo que hoje eu vou falar do último passo, que manifestar é também aprender a receber. E aí, hoje, eu vou trazer algumas reflexões. Enquanto eu estou falando, eu gostaria que você fosse pensando como que é para você, quando você recebe alguma coisa. Se você recebe um elogio, você se sente à vontade? Ou você sente que a pessoa está falando para te agradar? Ou você fica com vergonha? Ou você fica realmente incomodada quando você se torna o centro das atenções? Isso tudo fala sobre a dificuldade para receber. Pois bem, quando a gente fala de manifestação, a gente fala de precipitação, de colapso de onda. O que seria isso? A física quântica fala que o observador muda a frequência de energia de onda para partícula e de partícula para onda. O que seria isso? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a forma, as nossas crenças são capazes de dissolver um problema ou materializar a solução desse problema, ou materializar alguma coisa ou desmaterializar. Porque quando a gente fala de energia em ondas, são infinitas possibilidades. E quando nós falamos de partícula, nós falamos de materialização, de materialidade, Então, hoje nós vamos falar um pouco desse receber, que seria o último passo da manifestação. Então eu disse que para começar a manifestar alguma coisa é muito importante que eu queira. Então eu dei o exemplo inclusive da criança. A criança, quando ela começa a andar, ela quer andar em primeiro lugar, porque ela vê outros adultos andando, caminhando ao lado dela. A criança então acredita, porque ela está vendo ali que é possível. Depois, a criança começa a agir. Lembra? O terceiro passo, agir. Querer, acreditar, agir e manifestar. Ela começa a arrastar, a engatinhar, até que ela sobe nos móveis e, por fim, ela aprende a caminhar. Então, aqui,
hoje eu vou falar especificamente desse último passo, de que é manifestar, e que eu digo que para manifestar é muito importante que nós estejamos receptivos, que nós possamos receber aquilo que a gente pede. Então, no Segredo, ele fala, naquele livro, naquele filme do Segredo, ele fala que existem 3 passos para manifestar, né? Aqui eu trouxe mais detalhado e eu, inclusive, linko os 4 elementos com esses 4 passos, que eu acho que ele fica mais real. Porque no Segredo ele simplesmente fala: primeiro passo, peça. O segundo passo, ele fala: o universo sempre responde. E eu vou falar disso agorinha mesmo. E o terceiro passo, ele fala: receba. Então, esse aspecto do receber, né, receptivo, ele é também criativo e feminino. E aqui ele está ligado ao elemento água. É muito importante que a gente compreenda que por trás de tudo, de toda a natureza, existem muitos seres que cuidam, né? Que cuidam da manifestação, que cuidam de tudo que existe. Eu fiz um trabalho com índios e quando a gente ia fazer trabalhos na água, ele falava: por trás dessa cachoeira tem milhares de seres trabalhando. Então, é muito importante a gente compreender que nós nunca estamos sozinhos. Todo o processo de manifestação, todo o processo de criação na natureza, ele é feito em conjunto. Ele é feito de forma relacional. E é por isso que os índios nativos americanos, eles sempre falam que o universo é superabundante. E que quanto mais nós compartilhamos a nossa abundância, mais nós temos. Quanto mais nós temos esse sentimento de gratidão, mais nós atraímos a cooperação de todos os seres para criar na nossa vida. E, inclusive, aqui eu vou contar para vocês uma história, né, que eu me lembro quando na faculdade eu contei isso e foi, assim, uma coisa muito interessante, né, porque meio que eu pareci um tanto quanto estranha, né, para minha turma, porque eu fui fazer faculdade já depois de 17 anos que eu trabalhava dentro da área energética, da área holística. E eu já tinha lido vários livros, já tinha ido em muitos congressos de muitas pessoas. E um dia lá na faculdade eu resolvi contar uma história, né, que eu tinha escutado de uma médica homeopata sobre a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica que trabalha, ela tem um livro que chama A Morte e o Morrer, que ela acompanha pacientes terminais, e o trabalho dela todo era humanizar, né, a morte. E ela contou, essa médica me contou que foi num congresso dessa Elizabeth Kubler-Ross e que ela trouxe num dia lá da palestra dela, nesse congresso, que ela estava acompanhando uma criança de 10 anos e essa criança estava com um câncer. Então, ela sempre, né, contava para os pacientes o que estava acontecendo com eles. Né? O tratamento humanista não mente, não esconde, porque, né, o que o humanismo acredita é que cada pessoa cria alguma coisa para poder se desenvolver. Então ela falou, ela não priva, né, nenhum paciente da verdade. Então ela chegou para essa criança e disse: olha, você está com um câncer, está com algumas células cancerosas, mas nós vamos fazer quimioterapia e nós vamos queimar as células cancerosas. Nós vamos matar as suas células cancerosas. E ela contou que a criança olhou bem nos olhos dela e disse: eu não quero matar nenhuma das minhas células. E ela falou que ela ficou bem chocada com aquela resposta do menino, né, de 10 anos. E ela chamou a equipe médica e falou: eu não vou fazer quimioterapia naquele menino. Ele falou comigo que não quer matar nenhuma das células dele, então não tem porquê eu fazer essa quimioterapia. Os médicos, né, questionaram aquilo, mas vai deixar sem fazer nada? Ela falou: me dá uma semana, né? Vamos observar durante uma semana para ver o que vai acontecer. E aí, depois de uma semana, ela começou a perceber que a ferida começou a se regenerar. E ela contou, gente, isso num congresso médico. Ela disse que ficou muito intrigada e que resolveu raspar a ferida e levar para o microscópio. E aí, ela levou para o microscópio, aumentou, sei lá quantas milhares de vezes, e ela contou
que ela viu duendes carregando as células cancerosas. Agora, vocês imaginam, né? A gente que tem essa conexão com a natureza sabe que quando, na verdade, nós criamos uma aceitação total de quem nós somos e que a gente relaxa, o nosso corpo encontra recurso. E não só o nosso corpo encontra recurso, a gente vê que todos os recursos são acionados naquele momento para que o corpo possa se regenerar. Mas a turma toda olhou para mim assim, tipo, uau, né? que você fumou aí hoje, né? Mas, enfim, eu trouxe essa história e foi contada realmente por essa médica renomada, maravilhosa, para que vocês compreendam que, de verdade, né, existem muitos fatores. E é por isso que eu quis contar essa história, para contar para vocês um pouco, né, sobre esse segundo passo do segredo, porque aí ele junta, né, eu coloco 4 passos, que seria querer, acreditar, agir e manifestar. E aqui, no caso, né, o segredo, ele fala, peça, que é, você tem que saber o que você quer. Para você pedir, é importante que você saiba o que você quer e você peça. Você se sinta merecedor de pedir. O segundo passo no segredo, ele sempre fala, o universo sempre diz sim. Como que isso acontece não é da sua conta, né? Mas eu sempre falo que aí esse espaço, que seria o acreditar e o agir, é o compromisso mesmo, né? Que dentro da física quântica tem o efeito Zenão. Então, por exemplo, se você colapsa, né? Eles chamam de colapso de onda. Você fala, uau, eu quero um carro. Mas se você toda hora vai lá na garagem para ver se o carro está lá, o que você está fazendo? Você está quebrando isso que você colapsou. Você não está acreditando, você não está agindo de acordo, você não desapegou. Então é muito importante ter essa clareza. Mas aqui, para que a gente entenda essa questão de que o segundo passo do segredo é que o universo sempre diz sim, como que seria? E aí eu costumo dizer que o universo tem 3 formas de responder aquilo que a gente pede. E como que seria essas 3 formas? A primeira forma é, quando você pede alguma coisa, ele fala, sim, agora. Isso pode acontecer quando você fala, né? Ah, eu quero encontrar uma vaga de um carro, ou eu quero ir comer tal coisa. E simplesmente você vê aquilo se precipitar de uma maneira muito fácil, muito simples. É sim, ok, agora. Isso é uma das formas. Né? A primeira. A segunda forma, né, que o universo diz sim, é sim, mas não exatamente agora. E aqui a gente pode entrar, né, com questões tipo, o que é o tempo divino? Isso que eu estou pedindo é realmente bom para mim? Ou se isso precipita agora, será que eu vou desfrutar? Então o universo sabe. E também é o tempo, às vezes, que a gente precisa de ajustar a nossa frequência. Eu sempre falo que aquilo que a gente pede está sempre acima de nós e que a gente precisa subir, elevar a nossa frequência para receber aquilo que a gente pede. Então, o universo fala sim, mas não agora. E não sei se vocês já vivenciaram isso, eu várias vezes, né, vivenciei isso. Eu peço e quero muito uma coisa, mas eu percebo que eu preciso desapegar, soltar e que aquilo vai se manifestar na hora, que é realmente o melhor para mim. E a terceira forma que o universo manifesta, que o universo diz sim, é sim, mas não do jeito que você imagina. E aí é muito interessante, né, que sempre o que a gente vai ter que trabalhar é aí essa confiança, né, o acreditar, para que você possa chegar nesse manifestar e agir nesse desapego, nesse desprendimento, para que você possa realmente receber aquilo que o universo traz. E aí, o que significa receber? Né? Segundo o dicionário, é simplesmente aceitar o que lhe é oferecido. E parece muito simples, né? Mas de nada adianta pedir se eu não sei receber, se nós não sabemos receber. E o que seria, né, saber receber? É isso, é observar se quando algo te é oferecido, você se sente à vontade. E aqui, né, eu quero pedir que você reflita em alguns momentos, quando você recebe um elogio, como que é? Você fica à vontade e fala, ai, obrigado, né? Obrigada. Ou você fala assim, ah, que isso? Não, né? Às vezes eu brinco, eu falo que a mulher tem mais dificuldade para receber elogio do que o homem.
Geralmente os homens, quando a gente fala assim, nossa, que camisa linda, ele fala obrigada, né? Ele se sente empoderado e fala obrigada. Se você fala para uma mulher, nossa, seu vestido tá lindo, ai, baratinho, comprei ali no Shopping Oi. Se você fala, nossa, que cabelo maravilhoso, ai, que isso, tá sujo. Então, isso tudo já vai mostrando como que é, né, a temperatura, o termômetro do quanto eu estou pronto ou pronta para receber. Uma outra coisa, gente, que é muito comum, e vou confessar para vocês que em alguns momentos isso acontece comigo. Se eu estou num lugar, né, sei lá, às vezes na casa de alguém, e aí eu ponho uma roupa. E aí eu olho para todo mundo, às vezes eu ponho uma roupa que eu tô me sentindo chique, tô me achando bonita, e eu olho e as pessoas estão com roupas mais simples, eu fico envergonhada e às vezes eu até tiro aquela roupa. E aqui eu percebi um dia, quando aconteceu isso, com muita clareza, o quanto que às vezes a gente pensa que nós temos que nos diminuir para deixar as outras pessoas à vontade. E isso fala de dificuldade para receber, de dificuldade para ser o centro das atenções. Porque quando o universo vai trazer aquilo que eu estou pedindo, eu preciso ficar no centro da minha vida, né? É como se eu pudesse receber a chuva, eu tenho que estar com a panela com a boca para cima. Eu não posso estar com ela com a boca para baixo. E aí é muito importante que nós comecemos a refletir. Como é? Quando eu ganho alguma coisa, eu tenho a ideia, eu penso que eu posso estar tirando de alguém, porque tem uma passagem, né, que a Guru Maiti Vilassananda, ela conta que muitas vezes a gente pensa, né, em abundância, em todas esses presentes da natureza, como riqueza, como felicidade, como se fosse um bolo, e que quanto mais pessoas tiverem para receber, menos é a nossa parte. E isso é um pensamento burro, né? Porque não existe isso. É infinitas, né? Assim, são infinitas possibilidades o que o universo traz para nós. E outra coisa também é essa sensação que a gente tem de que se eu estou feliz e tem alguém triste, eu não tenho direito, né? A culpa de ser feliz, a culpa de ter sucesso, a culpa, né, de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. E aí é importante que nós tenhamos essa clareza e comecemos a liberar isso, porque o que é importante entender? Quando eu me diminuo para deixar uma outra pessoa à vontade, o que está acontecendo? Eu estou baixando a minha frequência e o que vai acontecer é nada. Nem eu mudo, nem aquela pessoa muda. Ao passo que se eu realmente me curo e entro nesse lugar de reivindicar o que é meu por direito, a minha plenitude, a minha abundância, né, que é a promessa de Cristo, eu vim para que todos tenham vida plena, o próprio Cristo disse, tudo o que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Então, no momento que eu aceito isso, eu elevo a minha frequência e eu começo a ser a mudança que eu quero ver no mundo. E isso é a maior contribuição. E isso é realmente o que pode fazer a diferença. E não ficar com pena. Que lugar que é esse que eu me sinto superior e que eu tenho que me diminuir para salvar o outro, né? Isso tem a ver com codependência. Eu também já falei sobre isso, sobre criando relações saudáveis. Eu falo desse processo da codependência e dos 4 papéis da codependência, que é o salvador, a vítima e o agressor. Então, é muito importante que a gente aprenda a nos sentir confortáveis, recebendo as bênçãos que o universo tem para nos dar. Que o universo tem sempre mais do que o suficiente para nós. Então, aqui eu sempre gosto de trazer uma analogia que, se você pensa, imagina que nós somos um universo muito abundante e aqui a gente se acerca de uma pessoa. Pensa, se você na vida aí você tá e chega num lugar e aí você chega para conversar com uma pessoa ou para oferecer alguma coisa, uma oportunidade para a pessoa e a pessoa simplesmente está lá assim, olha, de braço cruzado, olhando para você e você começa a se sentir julgada, julgado. Como que é? O que você vai fazer? Você vai embora, não é? Você vai procurar pela próxima pessoa que possa estar realmente receptiva a você.
Ao passo que se você chega em algum lugar e você abre os seus braços, né? E realmente fica ali disponível para receber a pessoa, o que a pessoa faz? Dá um sorrisão e corre para o abraço. Então aqui, né, eu estou trazendo algumas metáforas para que isso vá, né, de alguma forma entrando aí e que você vá processando o quanto que é importante se abrir para receber, se tornar receptivo, receptiva, abrir esse aspecto do feminino. Nós somos masculino e feminino dentro de nós. Nós somos inteiros. E essa parte do receptivo é muito importante para que algo aconteça. Então, sempre nessa alquimia da materialização, nós vamos ver essas duas energias atuando. A masculina e a feminina. A masculina que entra em doação, né, que traz todo o movimento, e a feminina que é receptiva e que nessa alquimia ela dá um 3, uma vida nova. Então, é muito importante que a gente vá aprendendo esse estado de recebimento, porque nós somos co-criadores da nossa vida. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são criadores de mundo. E aqui uma coisa que é importante também sobre a manifestação, é importante lembrar que tem, além desses passos de ser receptivo, a gente também vai ver que se você simplesmente pensa, né? Ah, eu quero isso. Você cria 30% de possibilidade de manifestar na sua vida. E ao passo que se você começa a visualizar, né, que você entra nesse estado já imaginando que você vai receber, você aumenta 50% a possibilidade. E quando você aprende, né, a elevar a sua mente nessa frequência de unidade com Deus, né, e isso também pode ser chamado no cérebro de frequência teta, você cria a possibilidade em 80% e até 90% mais de manifestar o que você deseja. E como que é isso? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, né, foi quando eu comecei a meditar. Eu comecei a estudar um cara, um americano, um curador maravilhoso. Gente, tem uma coruja aqui, olha que lindo, né? Coruja traz a sabedoria. Então tá me acompanhando aqui. Esse americano chamado Joel Goldsmith, ele tinha uma capacidade de cura enorme. A pessoa simplesmente ligava para ele e ele falava, ok, fique em paz, essa pessoa tá bem. E ele tinha uma espécie de prática meditativa que era o seguinte, ele falava que o tempo inteiro nós estamos rodeados dessa energia divina, que nós somos essa centelha e estamos rodeados, mas que nós precisamos ter consciência disso. Então, tudo que a gente aprende é para levar a nossa mente a aceitar esse estado de unidade com Deus, esse estado de unidade com tudo. Então, ele usava uma metáfora, né? E eu meditei durante muitos anos através dessa visualização e dessa meditação que ele trazia, que era, né? Você se assenta, você começa a respirar e você vai repetindo a frase. Assim como a onda do mar e o mar são um, eu e Deus somos um. E você vai repetindo, repetindo, até que você realmente possa sentir, né, que você e Deus são um. E é por isso que quase todos os comandos que a gente faz na cura é através de conectar, né, com o Criador ou com a fonte criadora e ordenar que aquilo que nós estamos desejando já esteja na nossa vida. E quando nós conseguimos ter essa clareza, nós podemos manifestar na nossa vida quase que de forma instantânea. Quiçá de forma instantânea, se a gente realmente se sentir nesse poder. Porque Jesus sempre dizia, eu de mim mesmo nada faço, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então esse naquele que me fortalece é toda essa energia que está nos sustentando, como eu disse, toda a natureza, todos os seres que estão na natureza e que nós estamos sempre manifestando de uma forma relacional, porque nós somos uma centelha divina nesse mar de luz.
E é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Ele dizia que você pode saber aqui na sua mente, né, que você é um com Deus, mas você precisa também sentir isso para você permitir abrir esse canal, ficar receptivo para que essa energia divina flua na sua vida. Então, esse é um exercício diário da gente lembrar a nossa mente, né, para sair desse véu de dualidade que o Buda chamava do véu de Maia. Então, estar receptivo, receptiva, é verdadeiramente se tornar esse canal de conexão com o divino, de conexão com o universo e permitir que essa energia divina, porque o que acontece, gente, é que milagre é só a manifestação de alguma lei que é de um outro plano, de uma outra dimensão, aqui no plano físico. E nós somos seres multidimensionais. E através de nós podemos ir aos poucos abrindo esses véus e manifestando e sendo todo o ser inteira, que nós já somos em essência. Isso é o que a gente veio fazer aqui. O shivaísmo da Caxemira, ele tem uma representação de Shiva, né, que Shiva para o hindu é Deus. E quem representa nessa religião Deus é Shiva, e aí é mostrado Shiva Nataraj. O que é Shiva Nataraj? É Shiva dançando, pisando uma cabeça lá, que parece, eles colocam que é como se fosse um demônio, e aí eles falam que é o único demônio que realmente pode nos tentar. Então mostra Shiva dançando, pisando a cabeça desse demônio. E quem que vocês acham que é esse demônio? E é muito interessante que sempre nas minhas palestras que eu pergunto isso, aí umas pessoas falam, é o demônio do medo, é o demônio do ódio, né? E, na verdade, o que eles colocam, que o único demônio que pode nos tentar, que pode tirar a gente do nosso centro, é o demônio do esquecimento. E o que seria isso? Seria quando nós nos esquecemos que nós somos seres divinos, que nós somos uma centelha nesse mar de luz. Então, aqui é muito importante que a gente vá se lembrando toda a nossa tarefa aqui enquanto encarnados, porque eu já disse também aí em outros vídeos, né, como que às vezes a gente tem dificuldade para entrar nesse estado por causa da dualidade, porque nós estamos também encarnados num corpo físico, num cérebro reptiliano, né, num cérebro que tem muito medo, porque ele precisa sobreviver. Então, o tempo todo, se a gente ficar conectado só com esse cérebro e não expandir a nossa consciência, a gente não tem paz. A gente vai ficar o tempo todo tentando lutar ou fugir e às vezes vai ficar paralisado. Então, nós precisamos realmente expandir a nossa consciência e aprender a nos tornar receptivos a toda essa abundância que nos rodeia, que realmente está em volta de nós e em todo lugar. Então, todos os passos aqui, gente, são importantes para manifestar, né? A cada etapa, a gente tem que focar em alguma coisa. Então, eu tenho um vídeo para cada passo, né? Querer, acreditar, agir e manifestar. E hoje eu estou falando desse passo do manifestar, que é aprender a receber, que está conectado com o elemento água, que está conectado com essa capacidade de realmente se ligar a tudo. Vocês já perceberam como que a água é fluida e que a água contorna tudo? Esse é o estado latente de receptividade dentro de nós, né? Quando a gente se sente merecedor, merecedora. Porque muitas vezes também é isso. Nesse processo, né, de recebimento, muitas vezes a gente vai criar sabotagem simplesmente porque. Por que nós criamos sabotagem na nossa vida? A gente tem várias coisas que fazem a gente criar sabotagem. Uma das coisas é o que a gente chama de lealdade dentro da constelação familiar. Tem um vídeo que explica, gente, bastante aí sobre constelação familiar, vale muito a pena você conhecer um pouquinho disso. Então, quando você tem uma família, por exemplo, que teve muito sofrimento, ou que teve muita doença, ou que é muito pobre,
É quase como se você sentisse culpa quando você prospera, quando você começa a ficar feliz. E aí, o que acontece? Você coloca a sabotagem em ação. Uma outra coisa também que cria sabotagem é você ficar demais no eu idealizado. Também, gente, tem um vídeo que fala só sobre isso. Eu idealizado versus eu verdadeiro. E aí nós vamos ver que esse eu idealizado, ele nasce desse cérebro de sobrevivência, e a gente cria aquela máscara, a gente é muito rígido, a gente se julga o tempo inteiro, a gente fica no perfeccionismo. Então, nós nunca olhamos, né, para as nossas qualidades, para aquilo que nós temos de virtudes, e nós ficamos nos criticando o tempo todo. E, portanto, se eu estou olhando para mim e só vendo meus defeitos, o que acontece? O meu inconsciente registra que eu não sou merecedor, merecedora. E aí, quando uma oportunidade se apresenta, eu vou sabotar. Então, fica atento com isso, fica atenta com isso. Porque o eu verdadeiro, ele é flexível, muito intuitivo e é compassivo. E isso é um desenvolvimento. Então, portanto, se você está sabotando aí na sua vida, é importante que você olhe para essas ordens da constelação familiar ou observe se você não está sendo muito crítico, muito rígido com você. Porque é muito importante que nós entremos nesse lugar de confiar que nós merecemos simplesmente por existir. Que não precisa, né, de ficar ganhando a vida com o suor do rosto, criando tanto esforço. Então, é muito importante lembrar que se eu tenho um desejo, Deus nunca vai colocar um desejo no meu coração se isso não for possível realizar. Então, que a gente, em primeiro lugar, aceite isso. E que nós possamos nos lembrar, né, daquela passagem lá dos lírios do campo, que Jesus mostra, né, para uma pessoa, fala, olha os lírios do campo, que nem tecem e nem fiam. E nenhum ser, né, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Que dirá vocês, então, quer dizer, que dirá nós que estamos aqui, às vezes, fazendo a nossa parte, trabalhando, não tem como, né, a gente não receber aquilo que a gente precisa. Então, uma coisa também que a gente precisa observar é o seguinte, algumas vezes, né, quando eu recebo alguma coisa boa, pode acontecer de que eu tenha medo da mudança. E aqui também é importante que você, às vezes, faça esse exercício. Se você está buscando uma casa nova, um emprego novo, ou mesmo um novo relacionamento, que você pare e se imagine nesse lugar e se pergunta, aonde eu estaria, o que eu estaria fazendo, como que eu me sentiria. Isso também é um termômetro que mostra o quanto você está receptivo. E muitas vezes nós temos muito medo de receber. Por quê? Isso vai nos tirar da zona de conforto. A gente vai ter que mudar de um estado para outro. Nós vamos ter que sair da casca do ovo. Se, por exemplo, você está morando aí com seus pais e o que você deseja é ir para uma casa que é sua, muitas coisas vão mudar. Então, muitas vezes também a gente teme receber e aí a gente cria essa energia de afastamento daquilo que a gente está buscando. Então, é sempre importante checar, né, aquilo que a gente está buscando, se a gente realmente está receptivas para receber, para que a gente possa passar por todas as etapas e quando chegar nessa a gente receber, porque de nada adianta, né, se eu estou, por exemplo, agindo, eu estou no emprego. Outra coisa também, gente, que eu percebo, muitas pessoas às vezes não têm o que eles querem para não sair da reclamação. Vocês acham que isso é brincadeira? Não, é sério, é sério. Muitas vezes nós fracassamos para nos vingar dos nossos pais. E não só dos pais, às vezes é uma coisa muito inconsciente, né? Mas é como se eu fracasso para mostrar o quanto você errou comigo. Então é importante que a gente comece a refletir e tomar a nossa vida. Porque só quando a gente se torna esse ser inteiro, adulto, né? É que nós podemos estar na nossa vida prontos, né? Assim, no centro da nossa vida, para concluir, para completar todo esse processo de manifestação, cada etapa da manifestação. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Então eu te peço, né, se inscreve aí no meu canal se você ainda não fez.
dá um like aí. E se você puder compartilhar, né? Seria muito importante que isso pudesse chegar para as pessoas que você sente que ajudaria. Eu vou ficando então por aqui. Até o próximo vídeo. Namastê!